Expansão térmica linear de uma tubulação. Quando um dado trecho de tubulação de distribuição de água quente é submetido a uma variação de temperatura, aumento ou decréscimo, seu comprimento inicial sofre uma consequente expansão ou contração, que é calculada por esta fórmula, onde ΔL é a variação dimensional linear no trecho, L0 é o comprimento inicial do trecho, L é o comprimento final do trecho. Alfa é o coeficiente de dilatação térmica linear do material da tubulação. ΔT é a variação de temperatura da água no trecho. T1 é a temperatura inicial da água no trecho. T2 é a temperatura final da água no trecho. Os valores de ΔL e de ΔT são números relativos e, dessa forma, quando T2 for maior que T1, então a variação de temperatura é maior que zero, do que resulta que a variação do comprimento é maior que zero e o comprimento final é maior que o comprimento inicial, ou seja, há dilatação térmica. Quando T2 for menor que T1, então a variação de temperatura é menor que zero, do que resulta que a variação do comprimento é menor que zero e o comprimento final é menor que o comprimento inicial, ou seja, há contração térmica. O coeficiente de dilatação térmica linear, também chamado de coeficiente de expansão térmica linear, é uma propriedade física característica de cada material de tubulação empregada na condução de água quente. Ao contrário do que o senso comum indica, esse valor para cada material não é uma constante, pois varia exponencialmente com a temperatura. Entretanto, para pequenas variações de temperatura da ordem de até 50 graus Celsius, para a avaliação da variação térmica linear da extensão dos trechos de tubulações de água quente, pode-se considerar um valor médio do coeficiente de dilatação térmica para cada material, conforme apresenta esta tabela. A coluna da direita mostra a variação linear unitária do comprimento, que é a variação do comprimento dividido pelo comprimento inicial, quando um dado trecho de tubo é submetido a uma variação extrema de temperatura de 50 graus Celsius. A dilatação unitária pode ser obtida a partir desta equação. Esta tabela indica, por exemplo, que um dado trecho de tubo de cobre sofre uma dilatação linear 40% maior do que idêntico trecho de tubo de aço galvanizado, quando ambos são submetidos ao mesmo aumento de temperatura. Também dela se pode concluir que um tubo de polipropileno PPR dilata 8,5 vezes mais do que um tubo de cobre de mesma extensão, quando ambos são sujeitos ao mesmo acréscimo de temperatura.